101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha! Então estamos aqui no ar com vocês num dia surpresa, afinal de contas, na programação normal a gente vem nas terças e quintas, mas hoje, por causa dessas notícias das tarifas americanas, a gente resolveu conversar um pouco com vocês aqui. Espero que vocês curtam. Vai ser o que os americanos chamam de bite size, vai ser um programa versão menor hoje, justamente para dar algumas notícias específicas para vocês, direcionadas, e depois a gente deixa vocês curtirem a programação com som, tá? Então, amigos, caros ouvintes de nossa comunidade, grato por sua audiência. O nosso show, o FX Baggio Signal 101, o FX Baggio Signal 101, ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio na rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. Esse show é patrocinado pela Enercore. E aqui é o FX Baggio Signal 101, episódio 135. FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 e Stronger. Tendências do macro ao micro. A Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje, então, com participação da equipe global. Diferentemente de alguns outros dias, ao invés de ter outras línguas como italiano e espanhol, né, nossos correspondentes internacionais, hoje a gente vai focar na conversa com a Lindsay diretamente dos Estados Unidos. Como vocês sabem, a Lindsay participa com a gente aqui com alguns comentários em inglês num tempo menor. Hoje a gente vai conversar com ela ao vivo e ela vai estar falando o que foi anunciado pelo presidente americano hoje, mais ou menos uma hora e meia atrás, tá? Então a gente quis estar ao vivo aqui conversando com ela, a gente vai para lá. Hoje então foi esse especial aí das tarifas e seus impactos, né? O chamado Liberation Day, né? O dia da libertação lá pelo Donald Trump, porque o sistema de tarifas americano não funcionava há mais de 100 anos, tá? Então ele resolveu mudar isso aí justamente para tentar mitigar um pouco a concorrência internacional, principalmente da China. Não se enganem, o principal concorrente dos Estados Unidos hoje é a China, e ele quer deixar muito claro para a China, tendo que, obviamente, colocar essas tarifas sobre outros países, mas o alvo principal é China, tá? Pelo avanço que eles tiveram, que os Estados Unidos mesmo foi responsável pelo crescimento da China, dando oportunidade de mercado. Agora eles querem reverter desde o primeiro mandato do Trump, de 2016 a 2020, tá? O compromisso dele foi justamente fechar o mercado americano, trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos passou 30, 40 anos exportando a sua indústria, chamado de terceirização. Esse foi o movimento, né, que aconteceu durante 3 décadas, e desde então eles estão tentando reverter e trazer devido ao avanço de outros países, principalmente asiáticos, tá? Então, antes dessa jornada, né, de a gente conversar com a Lindsay, segue Energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Bora lá então. Aí, pessoal, espero que tenham curtido então esse breve intervalo aí com a música. Agora então a gente volta com a nossa correspondente internacional, a Lindsay Walter, direto de Chicago. Lindsay, are you there? I am here. Hello, listeners of FX Baggio. This is Lindsay in Chicago, and I'd like to say thank you for the invitation to be live today. That's awesome, Lindsay. Thank you so much. So, again, I believe you saw the whatever Donald Trump said today
at 5 Eastern time there in the United States, right? So what did you understand of his statement, of his announcement of the tariffs? I think right away it is important to understand that Trump really wants to revitalize the American economy, and he made it very clear that this is the day that America becomes wealthy again. That really boosts a lot of spirit in the people that are behind it, but not everyone is a fan. So there's a little nervousness behind what things are going to cost us and what this looks like in the long run. Ok. Então, só para explicar para o pessoal aqui, quem não entendeu, ela falou que esse movimento é justamente para trazer investimentos de volta para os Estados Unidos, e esse é o movimento do Trump. Então, muitas pessoas estão empolgadas, como foi a situação dos trabalhadores do mercado automotivo lá de Michigan. Agora outras pessoas, né, provavelmente do Partido dos Democratas, estão receosos com esse momento lá. Lindsay, what do you think? I mean, what would you say about Michigan? I mean, Illinois, your state, is how do you think Illinois, Chicago, the greater Chicago area, and Illinois is affected by the tariffs? Do you see anything there? Our area is industrial, so of course we're going to be affected, positive and negative. So depending on what we're importing, for instance, we have crude oil, iron and steel. Anything coming from outside of the United States is going to affect cost for us. And the reason that's making people so nervous right now is because we've already gone through a period of people losing their jobs. And if the costs go up, we have to worry about employers lowering their cost and the burden that will be put on the employees to produce more. So, again, while it looks positive and it sounds positive from the president that this is going to be in our favor, for instance, you have the U.S. auto workers that feel 100% supported right now and heard. To reiterate, the American spirit is coming back. Other people are worried about losing their jobs. Okay, but I mean, you guys in Illinois, would you say that you're more or less affected than people from Michigan, for example? I can't speak to that today. Because of auto workers. I mean, there's more concentration of auto workers in Michigan, right? And and the automotive industry, I believe there's like 25% tariff on all automobiles imported from midnight tonight onwards, correct? So correct. For auto workers in Michigan, this is going to be a boost, right? Because correct. The auto industry in Michigan is much stronger than the auto industry in Illinois, as I may remember. What do you think correct. About that? I think that, no, 100% correct. And on top of that, the parts, everybody is worried from the people that work on the cars, the mechanics. Yes. It's so broad and so involved that time will tell. That's all I can say. Time will tell. That's right. Então o que ela está falando é o seguinte, que o estado, a gente está falando, a região dela é a região dos Grandes Lagos. O Lago Michigan é o maior lago, ele banha 5 estados, é como um mar, tem, né, transporte, tem, enfim, o Lago Michigan é realmente um lago muito grande, parece um mar, né? E no estado de Illinois, onde Chicago fica, não tem uma indústria que está totalmente afetada, pelo menos nesse momento, não tanto quanto o estado de Michigan, que é do lado do estado de Illinois, e tem a indústria automotiva, na qual o Trump claramente deixou que qualquer veículo vindo de fora dos Estados Unidos
vai ter 25% de tarifa, tá? Então isso está muito claro, 25% de tarifa em qualquer automóvel vindo de outros países, tá? E assim a gente prossegue. Vamos lá. Lindsay, okay, what did you see today in terms of tariffs? Okay, there's like 25%. What did you see about Mexico and Canada? What was your understanding of that? So the understanding of that is the Mexico and Canada, everybody should have a 25% tariff. However, the clarity is what is necessary. We're still waiting to see what that is going to apply to and what it's allowed to apply to. There was an announcement made also that as China is already at 34% tariff rate, they're going to be adding 20%, which essentially puts us at 54% for China. So again, you're talking about the I'm sorry to interrupt, but there is like when you mean the tariffs in general, there was a list of reciprocal tariffs, right? Correct. And the reciprocal tariffs, what you're saying is that 34% applies on China, but plus 20%, which is just some other kinds of tariffs that are already applied before. Is that correct? Correct. So April 9th, it goes into effect that China tariffs will be at 54%. Okay. What about Mexico and Canada? There is like a reciprocal tariffs on Mexico and Canada? Do you think? There are, but again, there are. However, typical of Trump, once we get into it, we will find out that there are certain goods that will be an exception. Right. Okay. So that is where the clarity needs to come in, and everybody's kind of on the edge of their seats to see what is actually going to stick. Exactly. For now, right now, it's just like the first announcement. There's going to be a lot of volatility in the market as expected, and understanding what's going to happen. Right. I mean, the announcement tonight was only a political act for him to finish the first 100 days with some upside, correct? Correct. So opinions are being formed, but what actually happens is yet to be seen. Então, and I think that Brazil, in the short term, is going to look pretty good. That's awesome to hear. Pessoal, o que ela está falando então é que algumas tarifas aí recíprocas que o Trump anunciou aí no final da tarde, por exemplo, a China, né, 34%, ele pegou uma lista de países lá, e China, Índia, alguns países, a União Europeia estão tendo taxas bem altas aí, né, para cima de 25%, 30%, o Brasil 10% até agora, tá? Depois eu vou explicar um pouco melhor aí a recíproca para o Brasil, onde ela pega, e outros produtos, tá? Mas a principal tabela foi a de reciprocidade hoje, depois vão vir outras taxas, tá? Então 25% qualquer carro vindo do exterior, reciprocidade mínima de acordo com a tabela, e alguns outros anúncios que vão ser desenvolvidos. Ele quis dar um anúncio político lá. Lindsay, did you see anything about of course, reciprocal tariffs, Canada and Mexico? There's some exceptions there, or which are not clear so far. What do you think about, for example, the economy today? You know, we're talking before. The American economy is like what is the percentage of goods versus what the percentage of services today? Do you remember this? I don't have it in front of me, but I will say that when it comes to reciprocal tariffs, again, it's kind of an evolving relationship with Canada and Mexico. So one of the stories that somebody had told me today that I still need to verify is that Canada is not accepting whiskey, for example, from Kentucky and Tennessee. Any shipments coming from there are being sent back. Right. Yeah. The same as, for example, wine going from California to Europe, and then French wine coming from Europe to the United States, right? They have to calculate all of those impacts, right? Correct. So again, it's going to be bumpy for a little bit, but the hope
is that what Trump is doing is for the betterment of the United States, obviously. But like I said, this is going to look very good for Brazil. You guys are going to be in a very nice position here. All right. Então, o que ela está dizendo é que o Brasil tem uma expectativa de ficar muito bem nessa negociação aí. Se começa com taxa de 10%, talvez em alguns setores específicos, como estão discutindo, setor da madeira, setor do etanol. O etanol aí eu vou comentar com vocês daqui a pouco. O etanol era 2,5%, esse aumentou para 10%, então a indústria de etanol brasileira vai sofrer. Claro que no sul do Brasil, o Paraná ainda tem etanol, o Paraná tem bastante etanol, agora Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem quase nada, então não sofre, né? Pode sofrer no mercado madeireiro, conforme a nossa reunião semana passada com o presidente do Sindimadeira explicou. A gente vai conversar sobre isso na sequência. Lindsay, I think that number is 70% services and 30% goods. So I believe what Trump wants to do is actually increase that percentage, right? Gets higher percentage of GDP in terms of goods and less in terms of services. So that's why the impact for you guys is not so great, because your economy does not depend so much on goods as it depends on services, right? At the beginning. Correct. And there was a huge investment announcement, right? He announced something like in the likes of $6 trillion coming from all of these countries in the auto industries. Of course, people don't want to stop selling to the United States. What Trump wants to do is actually bring the industries into the United States to manufacture there, right? So auto, chips, right? Chips from Taiwan. Do you remember the tariff Taiwan got? I think it was... I believe it was 46. I think it was similar to China, I think. Something like 32 or something like that. So it's up there. Yeah, so importing chips from Taiwan was going to become very expensive. So that's why Taiwanese companies have to go to the United States and manufacture there to be able to sell, right? Otherwise... Ideally, he wants everything in-house, and he has the team to do it. Of course. It's going to be taking years for this to happen. It's not overnight that you get a manufacturing building up, right? But during this time, it's going to be advantages for American companies to sell within its own territory. They're going to be protected, I guess. And probably Trump, in the meantime, while industries come from other countries, he's going to be probably giving how can I say that? Giving deduction during this time. Correct. You got it? It makes a lot of sense, right? Yes. You make a commitment like auto worker, like auto manufacturers from Toyota and Japan, Korea, and all of these other countries, Europe. And then once they commit the investment, Trump say, okay, so I'll deduct everything from you now. When the factory starts operating, then this is going to be like no more tariffs on you, so to say, right? Nothing imposed, correct, yes. Awesome. And one question I have for you, and maybe for potential, but what does BRICS look like for what's happening now in the U.S.? I think he mentioned South Africa and Russia. He didn't mention anything about Russia. I think he wanted to hide Russia from the what's going on, right? So he exposed China, the first one, right? China is the most exposed. Brazil is less exposed with 10%. So I think Brazil is in a good position because Brazil can actually do more trade with China and more 100%. protected. So it's like you're saying, United States does not want to punish Brazil so much that he ends up pushing Brazil towards the BRIC countries, right? Correct. Right. Okay, Linds, thank you so much for your participation tonight. It was amazing. We have to do that more often, all right? And thank you for having me. Awesome. So if you can finalize with your popular saying, that will be awesome.
Thank you for listening, and stay tuned for world updates brought to you by FX Baggio, Signal 101. That's amazing. Thank you so much, and you guys take care, ok? Talk to you soon. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Então aqui, pessoal, maravilhosa a conversa com a Lindsay, então, ela explicando lá essas tarifas que aconteceram no mercado americano, né? Essa grande novidade agora, dentro dos 100 dias do Trump. E a gente vai para o intervalo comercial rapidinho aqui e volta com vocês na sequência, ok? Pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, bem-vindos de volta aqui ao segundo bloco do FX Baggio Signal 101. Knowledge is Power, Signal 101 Stronger. No primeiro bloco vocês devem ter prestado atenção, a gente teve uma conversa aqui ao vivo com a Lindsay, a nossa correspondente lá de Chicago, falando sobre as tarifas aplicadas ou anunciadas pelo presidente Trump algumas horas atrás e os impactos que elas podem ter tanto na economia americana como mundial, como a brasileira também, tá? Eu vou fazer um paralelo para vocês aqui, por exemplo, de alguns produtos, né? Vamos falar um pouco de madeira, né? Que é uma coisa importante para a gente aqui da região sul. E também sobre o mercado de combustíveis, principalmente o etanol. Talvez vocês tenham prestado atenção antes, quando eu falei que o etanol, né, que é um bem muito, vamos dizer assim, um biocombustível que a gente tem mais presente aí no nosso mistura com a gasolina, no caso, e o Brasil exporta etanol para Estados Unidos, tá? Não é um volume muito grande, mas tem uma certa importância, né? E esse etanol, quando o Brasil exportava o etanol, ele tinha 2,4%, que era a taxa base de importação dos Estados Unidos. Mas quando o contrário acontecia, era 10% de tarifa, né? Então o que o Trump fez foi fazer o mínimo, reciprocidade mínima, que é 10%. Então, se o Brasil vende, ele vai ser taxado lá em 10%, e se o Brasil importa, qualquer produto vai ser taxado em 10% também. Então, isso lesa a empresa de etanol, não tanto assim, porque o volume não era tão grande, mas aí tem que ver o açúcar, como é que vai ficar nessa troca aí. A indústria de madeira, aí tem uma coisa paralela aí, como é muito importante para a nossa região, a gente estava falando semana passada, eu fui atrás de alguns números aí e entendi um pouco melhor o cenário, sem ter os números oficiais de 2024 assim detalhado, tá? O que eu vi, tá? O comércio internacional do Brasil é na faixa de, né, a balança comercial do Brasil de exportação é na faixa de 300 e quase 50 bilhões de dólares, né? Então o Brasil exporta isso e importa menos do que esse valor. Nós temos balança positiva, 200 e poucos milhões, sobra uns 90 lá, algo nesse sentido aí. Bom, desses 300 que o Brasil exporta, a madeira no agregado total é um percentual pequeno, né? É mais ou menos aí na faixa de 1%, tá? 1%, 1,5%, né? No total do exportado pelo Brasil, tá? Agora, falando isso no mercado catarinense, o mercado Santa Catarina exporta, fechou 2024 exportando 11,2 bilhões de dólares para qualquer lugar, para todos os países do mundo, 11,2. Mas importa muito mais. Santa Catarina tem uma indústria que usa insumos para fazer montagem, por exemplo, a Conce Brastemp traz muitas peças, a WEG também traz, por exemplo, cobre, né, para seus motores elétricos. Só o cobre de importação é mais do que todo o todo o mercado de madeira catarinense, só importação de cobre, tá? Importação de cobre é 1,6 bilhão de dólares por ano, o Brasil e Santa Catarina exporta 1,2 bilhão de dólares, então é grande essa parte aí. Bom, falando nisso, né? Então,
o mercado de Santa Catarina exporta num total de 11,2 bilhões de dólares por ano, e o mercado madeireiro de Santa Catarina é responsável então por 1,2 bilhões de dólares por ano, é mais ou menos 10%, um pouco mais ou um pouco menos, mais ou menos 10% do total exportado por Santa Catarina de origem da madeira, tá? 10% das exportações de Santa Catarina, tá? Então, desse mercado, vamos lembrar que o Brasil é mais ou menos 3 a 4 vezes isso. Então, Santa Catarina é mais ou menos uns 20% do mercado brasileiro. Então, que o Brasil exporte lá mais ou menos 5 bilhões por ano. Santa Catarina é 1,2 bilhões por ano, mais ou menos assim, tá? E a região aqui da Serra Catarinense, conforme os números que o Humberto falou semana passada, é quase 200 milhões de dólares por ano. Então, Santa Catarina é responsável por mais ou menos 20% das exportações do Brasil, de derivado de madeira. E a Serra Catarinense é responsável por mais ou menos 1/6, mais ou menos 16% do total do que o estado de Santa Catarina exporta, tá? Então, mais ou menos 200 milhões, tá? Então, esses são os números, tá? Eu peguei mundo, né? O mercado de mundo de madeira, esse varia bastante, eu vi números aí variando entre 200 e 500 milhões, aliás, bilhões de dólares por ano, tá? O Brasil tem uma fatia muito pequena nesse jogo internacional aí, é mais ou menos 2,5% do total de madeira que gira no mundo. Na frente do Brasil tem China, exporta mais, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e até a Polônia. A Polônia é um grande exportador de madeira também, tá? Então o Brasil vem em alguns lugares para trás, tá? O Brasil não é tão grande quanto a gente pensa, tá? É 2,5% do mercado mundial de exportação de madeira, o Brasil, tá certo? Vem lá, talvez lá entre o 7º e o 10º lugar na tabela dos maiores exportadores de madeira, vamos dizer assim, tá? Então, os Estados Unidos sim, a China sim, o Canadá, esses são os grandes players internacionais de madeira, tá? Eu queria fazer então essa continuidade para vocês, para colocar todos os números, para vocês poderem entender aí. Se tiver dúvida, me pergunta depois, sem problema, a gente vai continuar no outro dia, tá? Então, cerrando esse papo de madeira, eu vou falar sobre outras coisas para vocês, curiosidades, etc., aí, que vieram no dia de hoje. E aí, desculpa, antes de eu fechar, tá? A gente sabe que 10% é a taxa de reciprocidade, que o Trump falou agora no final da tarde. Agora, houve uma situação na qual os Estados Unidos colocou um estudo, vamos dizer assim, em vigor, né? Isso o Humberto falou um pouco na semana passada, e eu vi aqui que eles têm um estudo, foi colocado pelo departamento americano lá aqui no Brasil, né, junto esse estudo para ver se precisa aumentar a tarifa, talvez chegar aos 25%, não ficou claro se vai chegar lá, tá? Mas então, assim, ó, o comunicado, né? Os Estados Unidos abrem consulta pública sobre a importação de madeira e produtos derivados, tá? Eu não consigo ver tudo isso com vocês agora, mas foi ali no dia 13 de março que eles colocaram no Diário Oficial dos Estados Unidos, né, o chamado Federal Register. Fizeram uma consulta pública na qual ele vai ver a dependência externa, né, os Estados Unidos, dependência externa de madeira como possível ameaça à segurança nacional americana, tá? O Humberto falou um pouco dessa parte aqui, não esse detalhe, mas eles colocaram essa situação aqui. Entre os riscos considerados está a insuficiência da produção doméstica e a competitividade dos produtos estrangeiros como os oriundos do Brasil. O Canadá vai ser o mais afetado, sem dúvida nenhuma, porque a produção canadense é muito maior que a brasileira, tá? É umas 3, 4 vezes maior pelo que eu consegui apurar aí, tá? Mas tem esse estudo, então mais à frente pode ser que haja, então, né, eles vão estudar, por exemplo, a demanda atual e projetada de madeira nos Estados Unidos, capacidade de oferta internacional. É claro que o americano não quer puxar mais inflação para lá, então eles vão ter que fazer um estudo bem grande nisso aí, tá? Então é isso aí, mais ou menos, que eu precisava falar com vocês em questão de madeira. A gente vai conversar mais na sequência, mas por enquanto acho que está de bom tamanho, tá? Então,
Santa Catarina passa a ser líder nacional de exportações do setor de madeira, né? Líder nacional, né? De novo, 1,2 bilhões de dólares, como informado pela Facisc, tá? E agora a gente fala um pouquinho da situação aí da revista Forbes, né? Dos mais ricos do mundo, né? Eu só queria falar, claro, que o mais rico do mundo ficou o Elon Musk, né? Que está com uma fortuna aí de quase 300 bilhões de dólares, né? Daqui a pouco vai ter trilionário no mundo, né? E o Brasil, né, como está, né? Fortuna do mais rico cresce, mas o Brasil cai no ranking de países com mais bilionários, né? O país perdeu 13 nomes na lista de um ano e agora ocupa a 9ª posição mundial atrás de Hong Kong, né? E o Eduardo Saverin, que mora em Singapura, é o brasileiro mais rico, tá? Eu não vou falar todos brasileiros, né? Mas para vocês saberem então que o Brasil aí tem 59 pessoas na lista. E catarinenses, olha só, a pessoa mais rica do Paraná é um catarinense, tá? O Feldman, né? Alceu Feldman, que é dono da Fertipar, maior empresa de fertilizantes do Paraná, mas das maiores do Brasil. E vocês sabem de onde o Alceu Feldman né? 3,3 bilhões de dólares. O Alceu Feldman, nascido em Pouso Redondo, né? Uma cidade pequena, e o cara, um dos caras mais ricos do Brasil e na lista ainda dos mais ricos do mundo também. Parabéns ao Alceu Feldman, que mora em Curitiba, né? Dono da Fertipar. Tá? E tem, o Santa Catarina tem mais de 10% dos mais ricos do Brasil estão em Santa Catarina, tá? O Luciano Hang, né, a família lá da VEG, tem outros aí, mas o pessoal tá de parabéns. Essa vez quem entrou na lista também, entrou o Schwarzenegger, né, o ex-campeão lá de fisiculturismo, ator, etc., o Arnold Schwarzenegger, o Bruce Springsteen, o cantor, né? Então esse pessoal entrou na lista com mais de 1 bilhão. Quem é atleta está nessa lista também: Michael Jordan, Tiger Woods do golfe, e mais 2 caras do basquete, o LeBron James e o Magic Johnson, né? Geralmente americano que fica rico depois de se aposentar, porque os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né? É difícil um cara de repente futebol se aposentar com 1 bilhão de bilhões de dólares e depois no resto da sua vida sustentar, porque os mercados de onde eles nascem, por exemplo, o Ronaldo, outros jogadores bons aí, eles voltam para os seus países, depois o mercado é menor, né? Então é um pouco mais difícil de sustentar isso aí, tá? Coisas importantes aí é aquela parte da isenção do imposto de renda, né? Isenção do imposto de renda, 5 mil foi presentinho fiscal e houve exagero, diz o FMI. Então, o Otaviano Canuto, né, falou que taxar quem ganha mais de 50 mil reais é positivo em um sistema tributário dependente de impostos indiretos, mas população com renda abaixo de 5 mil é enorme no Brasil. Então, esse é isenção e estímulo fiscal, né? Então, vamos ver como é que vai ser votado isso aí. Com certeza, o Brasil vai precisar dar dinheiro para incentivar isso aí, porque as contas não vão fechar, tá? Então, esse é o recadinho importante que eu precisava passar para vocês hoje, tá? Então, dessas coisas aí, das tarifas, da lista da Forbes, tá? E dessa parte aí dos bilionários de Santa Catarina, tá? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui hoje. O restante da programação vai ser como programações normais aí de quarta-feira. A gente antecipou hoje que eu tenho um compromisso amanhã, eu vou ter que viajar, não vou poder estar com vocês ao vivo aqui amanhã, mas a gente vai deixar no nosso podcast. Eu queria finalizar aqui com vocês então com a nossa vamos lá, os nossos recados, né? Então, caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do show FX Bajo Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer a sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? O nosso podcast é o FX Bajo Enercore com K. Ative as notificações, o sininho, comente e curta, dá um like lá, tá? Contextualizarei tudo para você. Na próxima semana a gente espera ter alguma entrevista
ou com a equipe, provavelmente com a equipe Brasil semana que vem, tá? Então esperamos que aceite o nosso desafio para conversa de alto nível, tá? Então fiquem ligados, até a próxima semana e cuidem-se todos.